1. Mapeamento das questões. As questões de entomologia são bastante comuns em concursos para engenheiros agrônomos. Na entomologia são cobrados classificação, morfologia, fisiologia e desenvolvimentos dos insetos. Os mecanismos de ação dos inseticidas são um dos assuntos mais importantes dentro da fisiologia de insetos. Além desses temas, o conhecimento das principais pragas das culturas agrícolas é muito importante para as provas. 1. Entomologia. Os artrópodes, em especial os insetos, apresentam enorme sucesso biológico na ocupação de diversos ambientes. Razões para esse sucesso incluem seu pequeno tamanho, possibilita a colonização de ambientes específicos, demanda pequena quantidade de alimento, suas estratégias reprodutivas, altamente especializada, prole abundante, e suas formas de desenvolvimento, exploração de diferentes ambientes ao longo do desenvolvimento. Dentre os animais do filo Arthropoda, tem maior importância agrícola e serão mais detalhadamente tratados aqueles da classe Insecta. A classe Arachida também inclui artrópodes de importância agrícola, basicamente os ácaros. O filo Arthropoda apresenta algumas características marcantes. Pernas articuladas, de onde se origina seu nome. Exoesqueleto quitinoso. Metameria, corpo segmentado. Heteronomia, corpo com divisões distintas. Sistema nervoso central. 1.1 Morfologia e classificação dos artrópodes praga. 1.1.1 Morfologia externa dos insetos. O sucesso biológico dos insetos também está relacionado ao seu tegumento, que além de conferir rigidez e proteção, exoesqueleto, também previne a perda excessiva de água, o que é muito importante, já que o pequeno volume corporal e a grande área superficial exposta favorecem essa perda. O tegumento que constitui o exoesqueleto dos artrópodes é formado por 3 camadas: a cutícula, a epiderme e a membrana basal. A cutícula é a camada mais externa, sendo formada por uma camada exterior hidrorrepelente, composta por cimento e ceras, e camadas internas quitinosas que conferem dureza e rigidez. Como o exoesqueleto é rígido, ele deve ser trocado ao longo do crescimento do inseto, que ocorre apenas durante a fase juvenil de larva ou ninfa, não ocorre no inseto adulto. Esse processo de mudança tegumentar recebe o nome de ecdise. A epiderme é responsável pela produção da cutícula. Durante a ecdise, sinais hormonais levam à separação entre epiderme e cutícula, que é em grande parte digerida por enzimas e reaproveitada para a produção da nova cutícula. O material não digerido e descartado constitui a exúvia. Após sua produção, o tegumento ainda é maleável e plástico, sendo expandido pelo aumento do volume corporal do inseto por deglutição de ar ou água. Após algumas horas, a nova cutícula sofre endurecimento e escurecimento. O corpo dos insetos adultos é organizado em 3 divisões: cabeça, tórax e abdômen, conforme pode ser visto na figura a seguir. Cabeça é o centro sensorial dos insetos, onde estão localizadas estruturas como olhos compostos, ocelos, percepção de intensidade luminosa, antenas e palpos, componentes do aparelho bucal com função sensorial, além do aparelho bucal. Os insetos adultos possuem um par de antenas, cuja função é principalmente sensorial, atuando no olfato, audição, tato e gustação. As antenas são apêndices móveis cuja morfologia tem importância taxonômica. Também está localizado na cabeça o aparelho bucal. A organização das peças bucais nos insetos afeta grandemente o seu hábito alimentar, sendo definidos 4 tipos de aparelhos bucais, ilustrados a seguir. Mastigador, ou triturador, considerado o sistema mais primitivo, está presente na maioria das ordens de insetos. As peças bucais, como maxilas e mandíbulas, têm função de trituração ou mastigação de alimentos. Picador-sugador, sugador labial, apresenta maxilas com função perfuradora e mandíbulas com função de sucção, estando as peças bucais envolvidas pelo rostro. Lábio inferior modificado em formato de calha. Típico de inúmeros insetos fitófagos e hematófagos, como mosquitos, ordem Diptera, e percevejos, ordem Hemiptera. Sugador maxilar. As 2 maxilas são alongadas e com um sulco no interior, formando um canal quando justapostas, espirotromba, enquanto as demais peças são atrofiadas. Ocorre nas borboletas e mariposas, ordem Lepidoptera. Lambedor, aparelho bucal das abelhas e mamangavas. As mandíbulas são adaptadas para moldar a cera. As demais peças modificadas compõem o órgão lambedor, usado para recolher néctar.
Alguns insetos possuem o mesmo aparelho bucal tanto na fase juvenil quanto na adulta, do tipo picador-sugador, como percevejos, pulgões, cigarras ou mastigador, besouros, gafanhotos. Outros insetos possuem aparelho mastigador na fase juvenil, enquanto na fase adulta o aparelho bucal pode ser sugador maxilar, mariposas e borboletas lambedor, abelhas ou picador-sugador, moscas, mosquitos. Tórax é a segunda divisão do corpo dos insetos e constitui o seu centro locomotor, já que nele estão localizados os apêndices locomotores, como pernas e asas. Os insetos adultos apresentam 6 pernas articuladas, um par em cada segmento torácico. As pernas podem sofrer modificações para desempenhar diferentes funções além da locomoção, como nadar, cavar e capturar presas, conforme ilustrado a seguir. As asas geralmente estão presentes em 2 pares, porém alguns insetos apresentam apenas um par de asas, ordem Diptera, e outros não têm asas na fase adulta, ápteros. Abdômen. O abdômen corresponde ao centro visceral dos insetos, pois aí se localiza a maior parte do tubo digestivo. O abdômen é formado por segmentos chamados de urômeros, separados entre si por membranas que permitem a movimentação do abdômen durante a cópula e oviposição.